Pai do Senhor, bem boa tarde a todos, que Deus abençoe a cada um nesse dia, as bênçãos, as glórias, a vitória, a cura e libertação de Deus, que Deus nos traga para hoje e sempre, em cada ser humano, em cada lar, cada família, onde tiver um ser humano, que Deus traga essa bênção, essa glória para nossas vidas, né? Eu agradeço a Deus por estar nesse momento agora falando essas palavras, permitidas por Ele. E que Deus continue nos abençoando, olhando para a humanidade, dando paz, que Ele nunca deixou de olhar. Mas falta muitos olhar para Deus, né? Felizmente é onde nós estamos vivendo, passando por esse momento de angústia, né? De tristeza, de dor e sofrimento. Tantas e tantas guerras, batalhas aí, né? Por falta desse olhar para Deus, de se aproximar de Deus, né? Mas cada um sabe o que faz, né? Não é falta de entendimento, nem de conhecimento, porque a palavra de Deus ensina, né? Dá o conhecimento, dá o ensinamento, mas poucos procuram e outros ouvem e não creem, né? Não acreditam. Então, é o que nós estamos vendo hoje em dia sobre a humanidade, né? Mas Deus, o dia que colocar a mão sobre a humanidade, o mal, a tristeza, a angústia vai cair sobre a terra. Mas nós precisamos crer, apertar, confiar e falar muito com Deus, né? Sentir Deus no nosso coração, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Jesus nos guiando, o Espírito Santo nos iluminando, né? Dando sabedoria, dando entendimento, que é isso que Ele está na terra, que Deus mandou, Jesus Cristo, né? Então, mas são poucos que buscam, né, essa bênção, essa glória. E nessa tarde Deus tocou em mim, li que é uma passagem bíblica, né? Que é um ensinamento, é uma Bíblia de estudo, é ensinamento, né? Que eu dou aula sempre, gosto de dar aula nessas passagens que o povo precisa conhecer, o povo precisa saber, porque são muitas coisas que não são faladas hoje em dia e muitas pessoas não sabem por falta de falarem, né? E eu gosto muito de falar tudo que pertence a Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, para a pessoa ficar ciente. É como eu digo, nós não devemos ser leitor da Bíblia, nós temos que ser relator, relatar o que a Bíblia é, o que Deus deixou escrito para nós ter uma confiança, ter uma obediência e seguir essa trilha que Deus nos ensina, né? O caminho de Deus é um só, é o caminho do bem. Existe o caminho do mal, né? Então cada um procura o que acha mais. A Escritura fala, né? O caminho do bem é do bem, o caminho do mal é do mal. Então só se a pessoa não ouvir, não guardar, porque às vezes nós vamos para a igreja, em qualquer lugar, ouvem a palavra de Deus, mas não guarda ela, né? Só ouve, né? Que é um vento que passa. Mas o bom é a gente guardar, né? Amém? Então, eu vou começar a leitura aqui, né? O título da leitura é Autoridade das Escrituras. Ó. O valor que as Escrituras têm, o valor que a Bíblia tem, é a autoridade da Escritura. Ela é uma autoridade, foi escrita por quem? Por Deus, para a sua divindade, né? Que deu para os apóstolos, deu para os profetas, para Jesus esse ensinamento e ficou escrito aqui na terra para nós hoje, né? E para sempre, né? Do jeito que foi para trás, é hoje também para frente, né? Então vamos ver o que diz essa mensagem, a autoridade das Escrituras, né? O princípio cristão da autoridade bíblica significa que Deus é o autor da Bíblia. Então quem escreveu foi Deus. É o autor da Bíblia, é Deus. É que nem a música, a pessoa faz uma música, outro canta, mas a música é de quem fez. O hino é de quem fez, não é de quem canta. Existe muito isso. Então a Bíblia autor é de Deus, que foi de Deus que veio a inspiração da Bíblia e deu para dirigir a crença e o comportamento de seu povo. Pronto, está aqui. Acabou de falar o que eu estava falando antes. Ele deu a Bíblia, o ensinamento, para nós dirigir nossa crença e nosso comportamento. O comportamento do povo, né? Como é que nós dirigimos a Bíblia? Como é que nós dirigimos a palavra de Deus? Como é nós, como líder de igreja, estamos comportando-nos com nossos rebanho que Deus colocou na nossa mão? Estamos entendendo? Estamos ensinando?
Como é que está nosso comportamento diante do povo, do seu povo, né? Deus tem um bom comportamento, né? Nós, que às vezes, faltamos comportamento com Deus, mas nós temos que passar para Deus, para o povo, o comportamento que Deus está dando para nós, né? Como autor da palavra, autor da Bíblia, né? As nossas ideias a respeito de Deus é da nossa conduta, devem ser medidas. Olha aí, nossa conduta deve ser medida, nossas ideias a respeito de Deus tem que ser medida. É que eu falo, nós somos uma balança, somos pesados e somos um metro também, somos medidos. Somos pesados e medidos por nossas atitudes, por nossas obras, nossa vivência. É como pesar uma coisa e como medir uma coisa. Nós somos pesados e medidos. E quem corrige o peso e a medida é Deus, tá? Testados e onde necessário, corrigida e ampliada de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, tá vendo? Então nós temos que ensinar a Bíblia sem distorcer a palavra. Temos que instruir no verdadeiro Evangelho de Deus, né? Como padrão de referência. Ó. Então nós temos que saber ampliadas de acordo com a Bíblia, com o padrão de referência. Qual é a nossa referência na Bíblia? É Deus, Jesus Cristo Santo. E outra referência nossa, a salvação. Mas às vezes nós esquecemos esse ato de salvação, né? Porque não obedecemos a palavra de Deus. Não acreditamos na palavra de Deus, que está na Bíblia, e Deus é o autor da Bíblia, que nem já foi falado. Então nós temos que crer. Se nós acreditarmos na Bíblia, na palavra de Deus, nós estamos desmentindo Deus. Tá bom? Se nós distorcer a palavra de Deus, estamos tirando a verdade de Deus. E será que é correto a gente não acreditar em Deus? Deus é mentiroso? Para mim ele não é. É o único puro e verdadeiro, tá bom? Olha, a autoridade é também o direito de ordenar. Que autoridade nós temos para ordenar a palavra de Deus? Ordenar a Bíblia, o Evangelho de Deus. Nós temos autoridade. A autoridade que devemos ser correto, fiel e leal à palavra de Deus. Acreditar, colocar em prática a palavra de Deus, ensinar como é, não distorcer ela, tá bom? Porque se nós distorcer a palavra de Deus, ninguém é autoridade. Quando nós somos fiel a Deus, levamos a palavra de Deus a sério, nós somos autoridade, que Ele deu esse poder de nós ser autoridade, mas para fazer o que serve, tá bom? A palavra corrigida, desculpa aí. A palavra escrita de Deus, ela foi escrita de Deus, em sua verdade e sua sabedoria. Então a palavra foi escrita com verdade e sabedoria. Nós não podemos desacreditar na verdade de Deus e em tua sabedoria. E ele é tão importante que ele passou a sabedoria dele para nós. Como? Nós lendo a Bíblia, nós lendo a palavra. É o meio que Deus escolheu para exercer o seu governo sobre nós. Como exercer o governo? Nós obedecer a palavra de Deus. Nós obedecer o Evangelho de Deus. Ele governa nós, mas ele dá sabedoria e entendimento para nós. Mas nós temos que aceitar e obedecer. Obedecer é tudo que Deus quer que nós faça, obedecer a Deus. Aí nós podemos ordenar. Nós temos a sabedoria, que nem Deus está ordenando para nós. Nós podemos ordenar também nossa sabedoria para alguém, para as pessoas, mas com verdade, não com mentira, tá? Olha, a palavra e as escrituras são o instrumento do Senhor Jesus, do Senhor Cristo sobre a igreja.
Então, a palavra, as escrituras, é o instrumento. Se você toca um violão, o instrumento você sabe tocar. Porque buscou qualquer aparelho que você sabe tocar, é porque você aprendeu. Então, o que acontece? Nós temos que passar essa instrução para a igreja, como Jesus passou, como ele deixou escrito aqui, como Deus deixou escrito, tá? Temos o direito de passar a verdade para a igreja. E a pessoa, você pegar um violão e não saber tocar, como é que você vai tocar? Vai acompanhar uma música, um hino, uma coisa. Não tem como, né? E nós, como é que vamos dirigir um povo sem a Bíblia na mão? Sem o conhecimento da verdade da palavra de Deus? Também não podemos, tá? Olha, a obra das Escrituras na igreja é ilustrada pelas 7 cartas do Apocalipse. O que as cartas de Apocalipse falam? Das 7 igrejas. O ensinamento. Umas caíram por falta de ensinamento. Por falta de ensinamento dentro da igreja, ela cai. E quem derrubou a igreja por falta de ensinamento? Os dirigentes da igreja. Se não der, a igreja cai. Porque não coloca a fé no povo. Fala uma palavra, quando chega a pessoa vai ver na Bíblia, coloca completamente outra palavra errada. Tá? Porque tem muitas pessoas hoje querendo andar na frente de Deus, Jesus e Espírito Santo. Fala o nome de Deus, depois quer falar tudo dele que ele sabe, que ele ensina. Não. Nós temos que falar o que Deus manda. Porque no Antigo Testamento, os profetas, quando iam para algum lugar, Deus falava, vai lá e fala isso. O que ele chegava lá? Ele não chegava lá dizendo, eu vim falar isso para vocês. O Deus dos exércitos, o Deus de Israel, disse, mandou dizer. Então ele falava o que Deus diz. É que nem nós. Quando abre a Bíblia, nós temos que falar o que está escrito, a verdade. Porque é Deus que está mandando. É Jesus Cristo, o Espírito Santo está mandando para nós. Tá? Então não minta, não distorça a palavra de Deus. Não tira a palavra de Deus para ser a sua verdadeira, tá? Deixa a palavra de Deus. O ponto de vista católico romano a respeito da Bíblia, olha, eu estou lendo aqui porque está escrito, tá? Eu não estou criando ação contra a religião, contra nada. Eu estou lendo o que está escrito aqui na Bíblia, o que está dizendo, olha. O ponto de vista do católico romano a respeito da Bíblia tem comprometido. Sabe por quê? Vocês vão ver agora. Comprometido a sua autoridade. A única pelo fato de combiná-la com a tradição da igreja. Nós temos que combinar com a tradição da igreja ou com a palavra de Deus? É o que eu falei antes. Se nós não falar a palavra de Deus, nós estamos comprometendo com a igreja. A igreja não é mais do que a palavra de Deus. A igreja é a casa de Deus, onde nós devemos ensinar. Tá? Então, e aqui diz assim, os católicos romanos aceitam a Bíblia como verdade dada por Deus, mas insistem em dizer que a Bíblia é incompleta, sem a interpretação oficial da igreja. Como é que a Bíblia é incompleta sem a interpretação oficial da igreja? Mas é a Bíblia ou a igreja? É a Bíblia. Eles acham que a Bíblia é mais, a tradução da Bíblia é mais. E conforme olha o que eu falei, é dirigida pelo Espírito. Então, não é a igreja que dirige, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. O erro deles é esse. A Bíblia é menos que a igreja? Não. Para começar, a igreja quem fez foi uma. A Bíblia foi Deus que escreveu. Tá? Então não é isso não. A igreja não é mais do que a Bíblia. A Bíblia é superior à igreja. Tá? Quando é verdadeira, quando não há mentira na palavra, quando não distorce a palavra de Deus. E é um pecado terrível distorcer a palavra de Deus. Você está chamando Deus mentiroso, não está acreditando em Deus. Eu vou acreditar na igreja e não acredito na Bíblia. E aí? Vocês acreditam na igreja é uma coisa, vocês acreditam na palavra de Deus é outra, tá? Não faça isso não. Olha, no passado, a autoridade que a igreja se arrogava sobre a Bíblia levou a desencorajar
ou a proibir que os cristãos comuns lessem a Bíblia. Tá vendo? O catolicismo ele proibiram do povo ler a Bíblia. Era para aquietar só no que eles falavam na igreja. Tá? Não podia ler uma Bíblia. Quem lia uma Bíblia diz que era feiticeiro. Tinha que devolver a Bíblia para a igreja, para o padre. Então, se o padre pode ler a Bíblia, também ele era feiticeiro. Ué. Se a Bíblia é feiticeiro para mim, é para qualquer um. Será que é assim mesmo? Será que é proibido saber a palavra de Deus, entender a palavra de Deus? Então, o catolicismo romano, eles pecaram muito, morreram muito em não ensinar a palavra de Deus. Tá? Não é eu que estou falando, é o que está escrito. Tá? Nos tempos presentes, a Igreja Católica Romana encoraja todos os cristãos a ler a Bíblia. Por que eles encorajaram os cristãos agora para ler a Bíblia? Porque viu os evangélicos ler a Bíblia e ver com a Bíblia para todo canto a palavra de Deus. Eles viram que estava perdendo. Estava perdendo o fiéis deles. Porque não sabia, eles queriam saber a verdade. Aí quando o Papa João Paulo III deu início, podia ler, e o Papa João Paulo II completou que todo católico tem que ter uma Bíblia. Toda pessoa tem uma Bíblia para conhecer a palavra de Deus. Mas o Império Romano não deixava isso. Tá vendo? Não podia ler a Bíblia de jeito nenhum. Isso é contra. Olha, muitos protestantes, que eles chamam, a pessoa que crê em Jesus, tudo era protestante. Muitos protestantes entendem que a autoridade peculiar na Bíblia reside no seu conteúdo. Qual é o conteúdo da Bíblia? A palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Tem ensinamento da igreja na Bíblia? Não. Vamos respeitar a igreja, mas não com ensinamento. O ensinamento é a palavra de Deus, tá? Ou na experiência e intuição de seus autores homens. Como é que intuição? Foi Deus que deu. Foi Deus que deu a inteligência, deu a palavra para eles. Eles escreveram o que Deus mandou, o que Deus deixou escrito. Tá? Não foi a inteligência dele, não. Os autores não é o homem. Eles escreveram. O homem escreveu, mas o autor da Bíblia é Deus. Por isso que eles são completamente cegos nessa parte aí. São completamente. Por quê? Não tem coragem de enfrentar a Bíblia e dizer que é os homens. Ah, foi os homens que escreveu. O que é isso? Mas escreveu o que Deus deixou, tá? Então é isso daí. Foi Deus quem deixou. A pressuposição central nesse caso é a de que a Bíblia permanece fundamentalmente um livro humano. A Bíblia não é um livro humano, é um livro de palavra de Deus e não uma revelação divina. A Bíblia não foi revelada. Olha o catolicismo romano faz, que a Bíblia não foi revelada, foi revelação de Deus para os profetas, para os apóstolos. Como não foi revelação a Bíblia divina? Já fala, a Bíblia divina foi revelada por Deus, que deu para os apóstolos, para os profetas da época. E hoje nós somos profetas, somos também apóstolos. Estamos lendo a palavra de Deus, estamos ensinando, estamos guiando o povo do caminho certo. Tá? Como é que ela não é revelação de Deus? Não é uma revelação divina, é do homem. Acabou de dizer que foi Deus que escreveu a Bíblia. Deus é o autor da Bíblia. Mas eles não entendem. Tá? Eu estou dizendo porque está escrito, não estou querendo pôr polêmica nenhuma. Mas o que está escrito é isso. O que eles também acham está escrito aqui também. Quem quiser só pegar uma Bíblia de estudo, estudar e conhecer a palavra de Deus. Saber o valor da palavra de Deus. O que é o valor de Deus. Não o que o povo anda falando, tá bom? A Bíblia é um guia para suas experiências religiosas. Pronto. A Bíblia é um guia, tá? É um guia de experiências religiosas. Como é que você pega experiência sem você ler a Bíblia? Como é que você pega o conhecimento sem ler a Bíblia? Isso não existe, porque não é divina. É sim, foi Deus que escreveu. Não tem nada que foi o homem. Deus é o autor das palavras, apenas escreveram, tá bom? Uma palavra que eu der não é minha, foi Deus que me deu.
Então o autor da minha palavra é Deus. E eu falei o que Deus mandou. Então eu não sou autor. A palavra é minha. A autoria é de Deus, tá? A permissão é de Deus. Já começa por aí. Tá bom? Mas não é claramente distinta de outras fontes, tais como de movimentos políticos e forças sociais. Não tem nada a ver político com a força social, tem com Deus a palavra, tá? Não tem nada a ver colocar essas coisas aqui, tá? De jeito nenhum, fica fora da Bíblia. Muito frequentemente, a Bíblia é substituída por vezes que se opõe a ela. Quem se opõe a ela para substituir a Bíblia? Quem substitui a Bíblia? Quem substitui a palavra de Deus? Nós não se opõe para substituir a Bíblia, a palavra de Deus. Nós somos sim um leitor da palavra de Deus, um relator da palavra de Deus, tá? E se quiser escrever a palavra, somos um escritor da palavra de Deus. Mas a palavra é de Deus. Não tem nada a ver com política nem forças sociais. A palavra é Deus, é o ensinamento de Deus que ele deixou. Quem está fazendo isso tudo não passa de uma idolatria, tá? Idolatria. O protestantismo histórico aceita as escrituras como a única revelação de Deus, certo? Olha aqui, os protestantes que eles falam, os evangélicos, né, que chama crente, eles chamaram de protestante, mas nós aceitamos as escrituras como a única revelação de Deus, porque é revelada por Deus. Deus é o autor da Bíblia. E como é que ele disse que não é uma revelação divina? Foi o homem que escreveu, mas a palavra é de Deus, tá bom? Olha o erro, começa por aí. A palavra é uma revelação de Deus, porque ele escreveu. Elas são inspiradas ou sopradas por Deus. O que é soprar por Deus? Quando fala, inspirar a palavra de Deus. Se eu estou falando Deus, se eu disser meu Deus, eu estou puxando o nome para dentro. Quando eu ponho o fogo para fora, eu estou botando o corpo para fora. Quando ponho o fogo para dentro, estou chamando para dentro. Tá? A palavra é desse jeito. Tá? Então, é inspirada, soprada, é um assopro de Deus. Porque ele falou, eu vou escrever a Bíblia, eu vou dar sabedoria, eu vou dar revelação da Bíblia. É o sopro dele falando, o que saiu de dentro dele para nós hoje, tá? É completamente errado o que andam falando por aí. Mas nós acreditamos que a única revelação da Escritura de Deus, tá? E ela é inspirada e soprada por Deus, tá bom? Não adianta achar que é ou não é não, que a verdade é essa. O que se distingue de todas as outras palavras, como resultado, as escrituras são infalíveis e verdadeiras em tudo o que afirma. A palavra de Deus é infalível e verdadeira em tudo que precisa, tá? Então, que afirma, Deus está afirmando, tá bom? Está afirmando que é verdadeira, é infalível. As escrituras são infalíveis e verdadeiras. Não tem outra força maior, não tem outro ensinamento maior, porque a palavra é fogo de Deus, sopro de Deus. Está tudo errado. São suficientes e contém tudo o que é necessário saber para a salvação e a vida eterna. Pronto. A Bíblia tem tudo para nós saber da nossa salvação e nossa vida eterna. Agora, a Bíblia ensina a salvar, mas ela aconselha para não pecar. E se nós saber para a salvação e a vida eterna, é porque nós cremos na palavra de Deus, nós acreditamos a palavra de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus. Não é quando eu vou dizer que é do homem, é disso daquilo, não. É um sopro verdadeiro de Deus e pronto. Deus é o autor da Bíblia, apenas escrever. São claras, de modo que uma pessoa sem preparação especial pode entender aquilo que Deus exige, sem estudar, sem saber como é que ele vai, o que que Deus exige de nós? Obediência, sabedoria, conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra, sabedoria, para saber o que é a palavra de Deus.
e passar o que Deus escreveu, o que Deus deixou escrito, porque Ele é o autor da palavra, Ele é o autor da Bíblia, tá? Sem a intervenção de um intérprete oficial. Nós, para falar a Bíblia, precisa de uma pessoa estar falando, nós repetindo o que a pessoa está falando? Não, é só nós ler a Bíblia, só nós entender, nós compreender a palavra de Deus e aceitar que é revelação de Deus, sim. O autor da Bíblia é Deus, o autor da palavra de Deus é Deus. E creia que no que Ele quer que acredite, Ele quer que confie, quer que obedeça, quer que siga seu caminho para ganhar a salvação e a vida eterna. Tá bom? É de jeito. Não podemos sim ter um império para falar para nós. Fala Pedro, aí eu vou e falo Pedro. Fala João, eu vou e falo João. Fala Marco, eu vou e falo. Por que eu não leio? Não conheço. Busco ensinamento. Não preciso de intérprete. O meu intérprete é Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Amém? Só isso. As escrituras canônicas são voz de Deus no mundo. A Bíblia é a voz de Deus no mundo. Como é que Deus não é o autor da Bíblia? Como é que é o homem autor da Bíblia? Como é que não foi inspiração de Deus? Como é que a Bíblia não é revelação de Deus? É sim. Tá? Não está em conversa de ninguém isso não. Tem autoridade ou direito de ordenar. Se você tem conhecimento na palavra de Deus, na Bíblia, você tem o direito de ordenar. Você é uma autoridade que conhece. Você pode falar, a verdade é essa, está aqui escrito isso. Agora, se nunca pegou, não liga, ou porque os outros falam que é escrita pelo homem, a pior coisa que o Império Romano fazia. A Igreja Católica fez isso. Está escrito aqui, eu não estou inventando. Deus me livre, eu não quero fazer nada contra ninguém, mas a verdade é a palavra de Deus. Então, o direito de ordenar o ensinamento de Deus. E corresponde ao seu autor divino. Quem é o autor divino da palavra de Deus? É Deus, Deus é o autor divino. Como é que é o homem? O homem escreveu, mas não é autor. É Deus, que Deus é o autor da palavra de Deus. Então, tudo é errado. Por essa razão, submetemos às escrituras nossos pensamentos e nossos padrões morais. Nós aprendemos a viver uma vida digna, moralmente, com respeito, com a palavra de Deus. Não podemos ser idólatras, porque nós conhecemos a palavra de Deus, tá? Mas vai de cada um, tá bom? Foi através do reconhecimento de que a Bíblia não pode estar sujeita a qualquer pessoa ou grupo. A Bíblia não está sujeita a ninguém, só a Deus. Porque é palavra de Deus, inspiração de Deus. Deus é o autor. Não é um grupinho nem nada que acha que é superior à Bíblia. Não, é sujeito só a Deus, não o grupo. Por mais nobres que sejam, pode ser a pessoa mais nobre que seja, ele não tem nada, autoridade mais que a Bíblia, porque a autoridade é a palavra de Deus, criação de Deus, sobre Deus, é verdadeira, escrita de Deus, tá bom? Os reformadores libertaram sua consciência das tradições e autoridade romana. Liberaram a consciência. Nós temos consciência, nós estudamos, nós sabemos a palavra de Deus, nós podemos ensinar a palavra de Deus? Pode. E quem não busca, quem não ensina, não tem consciência, pode ensinar? Não pode. Porque a palavra de Deus que eu vejo muito é lida. Ela tem que ser relatada o que ela é. Não lida, tá bom? Assim eu agradeço a oportunidade. Sou o apóstolo João Dourado. Moro em Itapecerica da Serra, São Paulo. Que Deus abençoe cada um. Eu quero agradecer a Deus, Jesus Cristo Santo, por essas palavras que Ele me concedeu, está falando agora. Mas a palavra é de Deus, a Bíblia é a autoria de Deus. Não é minha autoria, é minha palavra que eu estou lendo só. Minha voz. A palavra é de Deus, com certeza é o que está escrito. Amém, amém. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe cada um.